Meus amados irmãos, queridos amigos, muito obrigado a todos vocês que me dão o privilégio de adentrar a sua casa e ter um pouco do seu tempo para juntos estudarmos a palavra de Deus. É um privilégio muito grande saber que muitas pessoas hoje do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, estão assistindo minhas mensagens. É um privilégio muito grande. Muito obrigado a todos vocês. Continue compartilhando os vídeos, continue se inscrevendo no canal, mas deixe o Espírito Santo guiar você. E esse canal nasceu com esse propósito: amigos de Deus. Deus é meu Pai, Deus é meu amigo, Deus é minha prioridade. E eu e você somos convidados diariamente a ter comunhão com o nosso Pai, a desenvolver nossa amizade com o nosso Pai, a fazer do nosso Pai a nossa prioridade. Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui nesse lugar tão agradável, tão aprazível, ao som da natureza, com uma brisa suave à minha volta, adorando ao nosso Deus em meio à natureza. E aqui, Senhor, quero analisar a Tua palavra com meus amigos, com os Teus amigos, Teus filhos e filhas, que juntos comigo querem aprender do Senhor, querem desenvolver seu relacionamento contigo, querem crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento te pedimos, Pai, que fale ao nosso coração, mas que também o Senhor nos visite em nossas necessidades. Todos nós que estamos vendo essa mensagem, Senhor, recebamos de Ti hoje as Tuas bênçãos, o Teu cuidado, a Tua proteção e a Tua direção. Se precisamos de saúde, dê-nos saúde, Senhor. Se precisamos de dinheiro, Senhor, dê-nos o trabalho para que possamos conseguir honestamente ganhar o nosso pão de cada dia. Senhor, se precisamos do alimento cotidiano, abre a janela dos céus e derrama o maná sobre nós hoje. Como o Senhor derramou o maná no deserto, provê, Senhor, o nosso pão de hoje. Nós oramos a Ti, Senhor, te pedindo que visite aqueles que estão enfermos e hospitalizados, aqueles que estão encarcerados, presos, pagando por crimes que tenham cometido. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os converta o coração e os ajude a ter liberdade em Jesus Cristo, paz espiritual, que é a certeza do perdão que o Senhor dá a cada um de nós, que todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos erros, uns cometem erros mais graves, outros menos graves, mas todos nós somos pecadores. Tenha misericórdia de nós, apague os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões e purifica-nos de todo o mal. Nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amados, abra sua Bíblia. Provérbios capítulo 4. Na mensagem anterior eu solicitei que você pare um pouquinho e leia o capítulo todo. É importante você ler o capítulo, porque aí você pega todo o contexto. Lógico que o livro de Provérbios é um livro em que esses provérbios são individuais, né? Cada um tem sua própria lição. Mas quando você lê um capítulo 4, por exemplo, que está tratando de exortação paternal, é o título do capítulo 4, né? Um pai exortando o seu filho, um pai ensinando o seu filho, um pai dirigindo a vida do seu filho. Perceberam? Capítulo 4 é Deus falando com você, é Deus se relacionando com você, é Deus querendo dirigir a tua vida, é Deus querendo guiar teus caminhos. E Ele é teu pai. Aí no versículo 17, não, versículo 18, não vou trabalhar essa questão do versículos 14 a 17, sobre a questão de você, como filho de Deus, evitar o relacionamento com aqueles que andam pelo mal, certo? Embora no versículo 13, Deus volta a repetir que obedecer às instruções é como você reter a vida,
né? Aqueles que andam no caminho do mal, eles andam no caminho da morte. Nós, aquele que anda no caminho certo, ele retém a vida, né? Ele se mantém no caminho dos vivos, diz a Bíblia. Aí no versículo 18 diz a vereda do justo, o caminho do justo. Vereda e caminho são sinônimos, né? Então Deus está dizendo, a vereda do justo é como a luz do amanhecer. Vai brilhando mais e mais até chegar ao meio-dia. Ou até ser dia perfeito. A gente sabe que por volta das 4 da manhã, a noite está bem escura. Especialmente quando não temos aí lua, né? Então a noite fica bem escura. Mas a partir das 4 da manhã começam a aparecer os primeiros raios do amanhecer. Os raios solares que começam a refletir sobre a Terra. E ele, lógico que ele começa de forma meio tímida, ofuscado pelos montes, pelas árvores, pelas nuvens. O amanhecer começa meio tímido. O amanhecer não é tão claro. Eu já dirigi nesse horário de 4 até 5h30. E é horrível. Acredite, é horrível dirigir nesse período, porque os faróis não iluminam bem a estrada mais. E a claridade que começa a clarear o dia não é suficiente para você ter uma boa visibilidade. É terrível nesse horário. Mas o gostoso é que você começa a perceber que as trevas, elas vão sendo espancadas pela luz. A luz começa a destruir as trevas. Começa a dissipar as trevas. Deus está dizendo isso dos justos. Os justos, onde ele andar, o caminho dele deve ser um caminho como a luz da aurora, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Meu amado, a dura tarefa da vida cristã, vencer os seus maus hábitos. É o desafio de Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Mas aqui diz que ele vai brilhando paulatinamente. Quando a gente dirige nesse período de 4 até 5h30 da manhã, 6 horas, quando realmente vai ficar mais claro, ali por volta de 6 horas, 6h30, veja que leva um período, um tempo. A luz não aparece de vez e a luz também, ela não aparece de modo apressado. A vida cristã tem que ser vivida dia a dia. Você e eu precisamos ser moldados e transformados dia a dia. E aí, eu quero conversar com você sobre isso. Muita gente fracassa na vida espiritual. Muita gente fracassa no relacionamento com Deus. Primeiro, por achar que aceitar Jesus Cristo é o fim da estrada. Quando, na verdade, o batismo, ou o início da vida cristã, da entrega a Deus, é a porta de entrada, é só o começo do caminho. Veja que a palavra vereda aqui significa uma estrada, um caminho. E esse caminho não começa e termina ao mesmo tempo? Não. A vereda do justo é como a luz
do amanhecer. Ela vai brilhando aos pouquinhos, pouquinho, até alcançar a perfeição, diz o versículo 18, até ser dia perfeito. Você e eu precisamos ser aperfeiçoados, santificados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso não acontece quando você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Isso não aconteceu quando você foi batizado. Isso não aconteceu quando você começou a frequentar a igreja. Primeiro erro é achar que a vida cristã termina quando eu digo sim para Jesus Cristo. Ou seja, a partir de agora eu sou de Deus, então nada mais vai acontecer comigo. Eu não preciso mudar nada, não preciso fazer mudança nenhuma, porque eu já aceitei Jesus Cristo, então eu vou para o céu. Meus amados, esse é um erro gravíssimo. Veja que o texto é muito claro. A luz vai brilhando mais e mais, pouco a pouco. A vida cristã é uma constante mudança de hábitos, de costumes, de tradições. É mudança. Agora, eu não posso fazer mudança radical. Veja, algumas mudanças precisam ser radicais. Eu costumo pensar e digo isso. Algumas mudanças precisam ser radicais. Por exemplo, quando eu era adolescente, meus 16, 17 anos, eu era dançarino, e eu era festeiro, e eu era beberrão. Mas aos 18 anos, eu disse sim para Jesus Cristo. Eu aceitei Jesus Cristo como meu salvador pessoal. Então agora eu não podia mais, já que eu disse sim para Jesus Cristo naquele dia 2 de junho de 1987. Quando eu disse sim a Jesus Cristo, eu estava justamente no período das quadrilhas. Agora, ou eu sou de Jesus Cristo para seguir Jesus Cristo, ou eu continuo dançando, festejando, indo para as quadrilhas, indo para as festas e bebendo. Então, eu tinha orado no dia 17 de maio de 87, pedindo a Deus para Ele me matar ou mudar a minha vida. E Deus, Ele fez o milagre, e esse milagre é completo. Ele tirou de mim o desejo das festas e o desejo da bebida. Então eu não senti mais vontade de beber. E é verdade, até hoje nem vinagre eu consigo beber. Quando eu vejo uma salada, quando uma salada é temperada com vinagre, eu não consigo comer. Então percebe que algumas mudanças são radicais. Deus, Ele vai fazer uma mudança radical na sua vida. Agora, algumas mudanças, Deus nem tenta fazer uma mudança na mesma hora, porque Ele sabe que não vai dar certo. Você vai morrer espiritualmente. Você vai se sufocar. E hoje tem muita gente que não dura um ano na vida cristã, depois que começou a vida cristã, justamente porque ele pensou que ao aceitar Jesus Cristo, ele estaria perfeito da noite para o dia. E na verdade isso não acontece, nem aconteceu ainda comigo. Olha que eu já tenho 34 anos. Eu tenho 34 anos que sirvo a Deus. Só na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mais um ano que eu servi a Deus em outra igreja. 87 naquela outra igreja e 88 para cá na Igreja Adventista. E ainda não sou perfeito. Ainda preciso fazer mudança diariamente. Você acha que é fácil para mim acordar 4 horas da manhã todos os dias? Você acha que eu tenho alegria em fazer isso? Não. Mas eu faço mesmo assim.
Porque não é para minha alegria, é para minha felicidade eterna. Então eu tenho que dizer não ao meu sono, à minha preguiça, ao meu desejo de continuar na cama, para tirar um tempo para Deus. Então eu vou dizer não para mim mesmo. Isso é mudança. E para fazer essa mudança, eu preciso de uma outra coisa. Às vezes, 11 horas da noite, vai começar aquele filme, vai passar aquele programa que eu amo, que eu gosto. Mas eu sei que se eu for dormir 1 hora da manhã, porque eu quero assistir aquele programa, eu quero ficar acordado um pouco mais, eu quero continuar batendo papo, quero continuar com a minha namorada, com o meu namorado, eu quero continuar... Eu quero fazer essas coisas. Então o meu corpo está dizendo, olha, deu 11 horas, é melhor você ir para a cama. Deu 10h30, deu 10 horas, o seu corpo está dizendo, olha, se você quer acordar bem às 4, com disposição para ler a Bíblia, para orar, para comungar com Deus, você devia ir para a cama. Então eu preciso fazer mudança, eu preciso agora dizer não a essa vontade de ficar na frente da televisão, de continuar esse bate-papo, de ficar nessa confraternização, né? Eu preciso de uma rotina. E eu já disse e volto a repetir, vida cristã precisa de rotina. Se você não estabelecer uma rotina de relacionamento com Deus, você nem terá um relacionamento com Deus. Ouça o que eu estou dizendo, se você não estabelece rotina com Deus, você não tem um relacionamento com Ele. De vez em quando eu paro para ler a Bíblia, de vez em quando eu paro para ir à igreja, de vez em quando eu paro para orar, de vez em quando. Isso não é relacionamento. Relacionamento, se entende relacionamento como algo que tem que separar tempo para fortalecer o relacionamento. Imagine você casou, né? Digamos que você entrou num casamento agora. Mas você vai dizer para sua esposa, você vai continuar na casa do seu pai, eu vou continuar aqui. Quando eu tiver vontade de te ver, eu vou lá. Vai funcionar esse relacionamento? Esse casamento vai chegar a algum lugar? Não, meus amados. Isso não é relacionamento. Isso não é casamento. Então, relacionamento demanda tempo. Demanda você ter uma rotina. E precisamos de rotina no relacionamento com Deus. O texto está dizendo que a luz vai brilhando aos poucos. Aos poucos, Deus vai modificando hábitos da gente. E isso chama-se reforma, isso chama-se reavivamento, ou, numa palavra só, santificação. Você e eu precisamos fazer reforma diariamente na nossa vida. Precisamos ser reavivados pela palavra para que a gente cresça espiritualmente. Ou, e como Paulo disse, nós precisamos seguir a santificação. Operar a santificação. E ninguém venha me dizer que santificação não é pelas obras. Santificação é pelas obras, sim. Aí nós encontramos o valor das obras. Eu falei muito na mensagem anterior sobre obediência. E a obediência deve me levar à santificação. A prática das boas obras. A obediência deve me levar à prática das boas obras ou santificação. Tiago, no capítulo 2, ele fala que a vida espiritual, a sua salvação, é vista pelas suas obras. A santificação. O crente precisa ser santificado. Provérbios 4, verso 18, está falando de santificação, meus irmãos. Está falando de reforma, está falando de reavivamento, está falando de uma vida cristã dinâmica, que cresce dia a dia. Assim como a luz ao amanhecer, ela começa tímida. O dia não está claro nem está escuro, está embaçado. A hora que você pensa que está de noite e não é mais noite, nem é dia,
Não é dia e nem é noite. Você está vivendo essa penumbra. E a vida cristã vai passar pela penumbra. Porque ninguém nasce espiritual. Diz o texto de Romanos que nós somos carnais, vendidos ao pecado, e nós gostamos é do pecado. Então Deus agora diz: eu quero fazer mudança na tua vida, eu quero transformar você, eu quero fazer uma reforma completa na tua vida. E aí começa pela sua roupa, Deus pode começar pela roupa, Deus pode começar pelo uso de joias, de pintura. Ou Deus pode começar pela alimentação. Deus vai começar a reforma na tua vida em alguma área. E é naquela área que mais você precisa. E eu costumo dizer, meus amados, que aí eu preciso ser simplesmente obediente ao toque de Deus, à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que eu seja salvo. A vontade de Deus é que eu esteja pronto, apto a viver na presença dele para sempre. A mudança não acontece de uma vez. A mudança acontece dia a dia. A vida cristã é uma jornada. E nessa jornada você tem que ter duas coisas importantíssimas no relacionamento com Deus. Duas coisas: oração e estudo da palavra. Vida de oração e vida de estudo da palavra. A Bíblia, a palavra de Deus, precisa ser o meu alimento diário. E a oração. Por quê? Porque quando Deus disse para os filhos de Israel, veja no capítulo 33 de Êxodo. Amado, eu vou ler o texto, porque isso é muito sério para a gente. Reforma não é uma coisa que eu goste. A reforma não é para agradar. A reforma não é para eu ficar feliz. A reforma é para que eu seja santo. Eu não sou masoquista, por favor. Mas essa vida cristã que é festa, essa vida cristã proposta modernamente, de que tudo é alegria, tudo é felicidade, tudo é paz, tudo é bênção, é bênção, milagre. Eu não pactuo com isso. Primeiro, Jesus Cristo, você não encontra Jesus Cristo gargofalhando. Ou morfando. Ou zombando. Você encontra Jesus Cristo. Lógico que Jesus Cristo era feliz. Eu já disse que eu sou feliz. Eu já disse que a felicidade é a obediência, né? Felicidade é você obedecer a palavra de Deus. Agora, essa felicidade aí, que é só alegria, só paz, só bênção. Isso não é vida cristã, não. A vida cristã é uma jornada. E o nosso lugar não é aqui. Se você quer ser panteísta e achar que a terra é o seu lugar, como alguns estão até pregando hoje, que a terra é o paraíso onde a gente vai viver para sempre, eu acredito que a terra vai ser um paraíso depois do milênio. A terra vai ser um paraíso, Deus vai devolver o paraíso, o Éden, que ele tirou da terra, Deus vai devolver para a gente. Deus vai devolver para Adão e Eva, né? Mas eu vou estar lá também. Eu quero, né? Estou orando para isso. Sou pecador. Cometo muitos erros, muitas falhas. Aliás, uma coisa que eu tenho buscado dia a dia é que Deus arranque de mim esse coração maldoso, esse coração que às vezes não aceita a direção de Deus. Né? Deus vai devolver o Éden, mas diz que primeiro ele vai queimar a terra.
essa religião hoje, que tudo é paz, que Deus só quer o coração. Assista a minha mensagem aí. Provérbios 23, verso 26, né? Dá-me o teu coração. Dá-me, filho, o teu coração. Assista porque quando Deus pede o coração, diz lá que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Santificação é uma obra penosa. Porque o que Deus quer arrancar de mim é algo que me mata. É algo que me machuca, é algo que me destrói. Agora, como é que Deus vai fazer uma cirurgia em mim e não vai doer? Agora aí estão vacinando todas as crianças, não é? As pessoas estão fazendo muita coisa para distrair a criança, para ele não pensar na dorzinha da agulha. Porque vai doer, meu irmão. Fazer reforma, fazer cirurgia, vai doer. Muita gente está pensando que vida cristã é vida de alegria, de festa. Não. Deus está dizendo que a luz precisa espancar as trevas. A luz precisa destruir as trevas. Isso é guerra, meu irmão. Santificação é uma obra que exige entrega, exige renúncia, exige sacrifício. E se a vida cristã hoje não tem entrega, não tem renúncia, não tem sacrifício, não tem santificação. Quando Deus diz não coma, é para não comer. Quando Deus diz não vista, é para não vestir. E os filhos de Israel estavam aqui adorando bezerro, e Deus disse, não estou feliz com esse povo. Não vou andar mais no meio desse povo. Então Moisés vai interceder diante de Deus. E Deus diz, a partir do versículo 4, Êxodo 33, versículo 4, Deus diz assim: ouvindo o povo estas más notícias... Não, versículo 3, diz assim: sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de vocês, porque vocês é povo de dura cerviz, para que eu não consuma vocês no caminho. Ouvindo o povo essa má notícia, pôs-se a chorar, a prantear, e alguns deles rasgaram e não vestiram suas vestes e não colocaram seus enfeites. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu ficar no meio de vocês, eu vou destruí-los. Agora, pois, tirem os atavios, removam os enfeites, troquem de roupa, e eu farei um milagre no meio de vocês. Eu vou ver como é que eu vou proceder com vocês. É fácil? Olha aqui, entrega, renúncia e sacrifício. O povo precisava. Jacó queria subir a Deus, queria ir para a presença de Deus. E ele então, Deus disse para ele primeiro consagrar sua casa. Deus disse a Jacó: sobe a Betel. Suba para Betel. Betel significa casa de Deus, porta do céu. Suba para Betel. Deus convidou Jacó para uma reforma. Deus já convidou Jacó para consagrar sua casa. Vá para Betel. Suba para Betel. Então disse Jacó para sua família e a todos os que com ele estavam, versículo 2, 35, versículo 2. Gênesis, capítulo 35, versículo 1 e 2 está escrito assim: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu. Deus queria consagrar a casa de Jacó.
Deus queria consagrar a vida de Jacó, a família de Jacó. Então Deus chama Jacó para uma reforma. Vá lá, faz uma reforma na tua casa e suba para Betel. Aí no versículo 2 ele começa essa reforma dizendo o seguinte, ó. Então disse Jacó para a sua família, a todos os que com ele estavam, lancem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e mudem as roupas de vocês. Porque nós vamos para onde? Nós vamos para Betel. E o que é Betel? Casa de Deus, porta do céu. Meus irmãos, ninguém vai entrar no céu de qualquer jeito. Ninguém vai entrar no céu sem santificação. Está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ninguém vai para o céu sem operar, sem praticar a santificação. Está escrito. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Santificação. A luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando aos poucos até ser dia perfeito. O propósito da santificação é levar você a espelhar, refletir a plena imagem de Deus perdida na criação. A santificação é uma obra do Espírito Santo na minha vida para me levar de volta a ter de volta a imagem e semelhança de Deus. E aí, quando eu estiver espelhando a imagem de Deus, a semelhança de Deus no caráter, na personalidade, nas minhas ações, aí eu estou apto, eu estou pronto para viver na presença de Deus para sempre. Por que Adão e Eva foram expulsos do Éden? Porque eles perderam a glória de Deus. Então, Isaías capítulo 43, versículo 10, Deus quer nos devolver a glória perdida no Éden. Deus quer nos devolver a imagem e semelhança dele que nós perdemos no Éden. Isso é santificação. E aí algumas pessoas hoje querem dizer que vida cristã não tem que fazer mudança, é tudo de Jesus, é tudo bom, tá tudo maravilhoso. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Não tenho nada contra esse tipo de religião. Mas uma religião que não transforma a tua vida e não mata você para você ressuscitar para uma nova vida, não é a religião de Jesus Cristo. Porque Romanos diz que nós precisamos morrer com Jesus Cristo para ressuscitar com Jesus Cristo e viver uma nova vida. Eu quero encerrar com esse texto de João, ou de Romanos, capítulo 6. Eu quero encerrar essa mensagem, eu quero fazer Romanos capítulo 6, versículo 1 a 6. Veja. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Como eu posso ainda viver no pecado, eu que já morri para ele? Como é? Vida cristã, você tem que morrer? Claro. Então essa religião de facilidade, de festa, de alegria, tem nada a ver com a Bíblia. Porque a Bíblia diz que a luz do justo tem que brilhar. É aos poucos, é verdade. Muitas vezes as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, esse aí que é crente? Não vejo nada nesse crente aí. É verdade. Porque ninguém conhece a luta que você tem dentro de você para vencer o pecado. Porque ninguém conhece os desejos do teu coração. Só Deus, só o Espírito Santo sabe, porque ele habita em você. E no dia a dia ele quer matar esses desejos. Quando Paulo diz, eu esmurro meu corpo diariamente.
como ele disse, ande no Espírito para que você não satisfaça os desejos da carne. Isso é morrer, meu irmão. O crente tem que morrer dia a dia, morrer para o pecado, morrer para esse mundo, morrer para as injustiças, para a maldade. Ele tem que morrer. Ele diz assim, como eu posso continuar pecando, eu que já morri para o pecado? Versículo 2, né? Agora, versículo 3. Ou porventura eu ignoro isso? Que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Opa, eu não fui batizado na vida, na ressurreição de Jesus Cristo? Não. Eu fui batizado na morte. Quando eu sou batizado, ó, eu sou mergulhado, eu estou sendo sepultado. O batismo é morte para o pecado, e quando eu sou levantado da água, então eu sou ressuscitado para viver em novidade de vida. É diferente. Muita gente hoje está pensando que batizar é para viver. Não, batizar é para matar. O crente precisa primeiro morrer. A semente para dar fruto, ela primeiro precisa ser lançada na terra, precisa ser enterrada, ela precisa morrer para ressuscitar e aí dar fruto. Jesus Cristo disse que se a semente não morrer, ela fica sozinha, mas se ela morrer, se ela não morrer, ela fica só. Agora, se ela morrer, ela vai germinar e ela vai nascer e vai crescer e vai dar fruto para a salvação. E assim a vida cristã é um morrer para o mal, é um morrer para o pecado, é um morrer para as injustiças e é um ressuscitar para viver em novidade de vida. Está escrito aqui, ó. Fomos, pois, sepultados com Jesus Cristo na morte. Batismo é morte para o pecado e ressurreição. Para que, como Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também nós, ressuscitados com Ele, vivamos uma nova vida. Versículo 4, está escrito. Mas vamos para o versículo 5. Fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Então, batismo é matar. Você vai ser sepultado. E agora você vai ressuscitar com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Para que a gente, à semelhança dele, viva uma nova vida. Versículo 5, está escrito. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, batismo é morte e ressurreição. Por isso nós não aceitamos a ideia de batizar uma criança de 6 meses, batizar uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque ela não sabe nem o que é morte, nem o que é pecado, nem o que é batismo, nem o que é céu, nem o que é salvação, nem o que é vida eterna. Ela não tem esse entendimento. A criança está salva até ela ter entendimento da palavra, de que ela é um pecador, de que precisa da graça de Cristo. Aí ela tem condição de escolher a vida eterna ou a morte eterna. Cada um terá que escolher por si mesmo. Todos seremos julgados pelas nossas obras, diz a Bíblia. Opa, julgados pelas obras? Claro. A santificação é nada mais do que isso. É Deus matar essas más obras em mim. E versículo 6 está escrito: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Opa! Vida cristã é você crucificar o velho homem para descer da cruz o homem velho morto e ressuscitar ao terceiro dia, ou através do batismo, ressuscitar. Diz assim, ó, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com Jesus Cristo o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e nós vivamos e não vivamos mais como escravos do pecado. Como é? Olha que coisa terrível. A vida cristã
é uma vida de santificação. Ah, muita gente gosta. Hoje virou moda ser crente. Virou hobby. Virou status. Ah, eu sou crente. Sou de Jesus, 100% Jesus. Agora Paulo diz três coisas aqui no versículo 6 que realmente me deixa estarrecido. Primeiro, esse velho Renivaldo precisa morrer. Segundo, o pecado precisa ser destruído da vida do Renivaldo. E terceiro, eu preciso ser libertado do poder do pecado. Isso é santificação. Provérbios 4:18. Deus me convida a brilhar por Ele, a refletir a glória de Deus. E Romanos falou isso no versículo 5, né? Jesus Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai. Então eu, através da vida, minha entrega, da renúncia e do sacrifício, eu sou libertado do pecado, libertado do poder do pecado, mas não sou libertado da presença do pecado na minha vida. São três coisas totalmente diferentes. Todo o pecado que eu cometi na minha vida, desde o dia que eu nasci até hoje, eu sou livre dessa culpa, porque em Jesus Cristo, Deus me purificou de todo o pecado. Deus não vê pecado em mim. Então Deus me libertou do pecado. Agora, e Deus me libertou do domínio do pecado. Versículo 13 de Romanos diz que agora o pecado não tem nenhum domínio sobre mim. Eu não sou mais dirigido, eu não sou mais controlado pelo pecado. Mas eu continuo sendo pecador. Então a presença do pecado continua em mim. E cabe a mim agora deixar o Espírito Santo guiar a minha vida de tal maneira que a luz consiga destruir as trevas, a luz consiga espancar as trevas e o pecado perca relevância no meu coração. E quando eu pecar, aí eu vou chorar. Quando eu pecar, eu vou sentir tristeza. Eu vou me arrepender. Porque eu não quero fazer isso. Mas ele continua aí. Quando é que eu vou perder a presença do pecado na minha natureza? Na glorificação. Que é o processo final da santificação. Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, aí eu não só serei liberto do pecado, do domínio do pecado, mas serei liberto da presença do pecado. Ou seja, não vai haver mais uma mancha de pecado em meu caráter. E aí eu estarei completamente semelhante a Jesus Cristo. E aí viverei na presença de Deus para sempre. Quando eu completar a obra da santificação, e aí Jesus Cristo vem para me oferecer a glorificação. Ou seja, ele vem me tirar da presença do pecado, para que eu possa viver agora na presença de Deus para sempre. A vida cristã, meus amados, é uma vida de entrega, é uma vida de renúncia, é uma vida de sacrifício. Porque o alvo final da nossa história é a glorificação, ou seja, uma vida semelhante à vida de Deus. Uma vida semelhante ao caráter, à personalidade do próprio Deus. Quando acordar, diz o Salmo 17, me alegrarei, me satisfarei em ser semelhante a ti.
Aguarde o Salmo 17, você vai gostar da mensagem do Salmo 17. Que eu trato justamente desses aspectos. Eu sou um pecador salvo, eu sou um salvo pecador. Mas Provérbios 4, versículo 18, me convida a uma vida de rotina espiritual, de crescimento espiritual em Jesus Cristo. Pedro chega a dizer lá em 1 Pedro, capítulo 2, ele diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescei. Paulo diz, siga a santificação. E Jesus Cristo disse, sem mim você não pode fazer nada. João capítulo 15, versículo 5. Santificação é o ato de você entregar seus hábitos, entregar sua vontade, entregar seus caminhos para que Deus conserte. Deus vai consertar meus hábitos? Vai, se você deixar. Deus vai consertar meus caminhos? Vai, se você deixar. Diz Isaías 40 que ele vem justamente para aplanar os caminhos, endireitar as veredas. E Provérbios 4, versículo 18 está dizendo que a vereda do justo precisa ser consertada, porque ela precisa ser esclarecida, ela precisa ser aperfeiçoada. A luz do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até alcançar a perfeição. Vai chegar o meio-dia da tua vida, meu irmão. Mas até chegar ao meio-dia da tua vida, você precisa continuar no caminho, na vereda, permitindo ao Espírito Santo burilar teu caráter, burilar tua personalidade, burilar teus hábitos, burilar teus costumes e arrancar de você todo o pecado. Porque Ele quer te libertar do pecado, Ele quer te libertar do poder do pecado, do domínio do pecado, para que no final Ele te liberte da presença do pecado. Você quer brilhar por Deus? Você quer ter o caráter de Deus? Você quer ter a semelhança de Jesus Cristo? Você quer refletir a glória de Deus? Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor, porque fazer mudança não é fácil. Aliás, a mudança é a única coisa permanente em nossa vida e muitas vezes nós não gostamos da mudança. Porque mudar demanda renúncia, demanda sacrifício, demanda entrega. Ah, Senhor, como nós gostamos do pecado, como nós gostamos das coisas erradas, como nós gostamos dos maus costumes, dos maus hábitos, dos erros, das injustiças, da maldade. Liberta-nos, Pai, hoje do pecado. Liberta-nos do domínio do pecado e dá-nos a alegria de viver para Jesus Cristo. Vai doer, Senhor? Vai. Por favor, ajude-nos a suportar a dor da santificação e do crescimento em Cristo, para que no final possamos experimentar a glorificação. Dá-nos a tua bênção, a tua paz, aceita-nos, ó Deus, e ajude-nos a entregar tudo a Ti. Ajude-nos a sofrer por Ti, porque Jesus Cristo diz que se sofrermos com Ele viveremos para sempre, reinaremos com Ele. Então, Senhor, dá-nos um novo coração. Arranca de nós esse coração maldoso e pecaminoso. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.